Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu apresento para vocês um lançamento da editora Pensamento, o livro Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, a verdadeira história do médium que curou mais de 2 milhões de pessoas e inspirou o filme Predestinado. Quem me acompanha há mais tempo sabe que o assunto espiritismo não é uma coisa estranha aqui no canal. Eu já comentei com vocês algumas questões relacionadas ao espiritismo e inclusive contei uma parte da minha história que é relacionada ao espiritismo. Eu tive uma forte influência por parte da minha mãe durante a minha adolescência, quando eu manifestei espontaneamente interesse em ler os livros dela, que na grande maioria eram romances, espírita, que é uma linha, digamos assim, literária dentro do espiritismo, Tem os livros mais educativos, que dão instruções para o médium, tem livros mais a nível romance e tem livros como esse publicado pela editora Pensamento, que conta uma história real. Muitos de vocês que, assim como eu, já tiveram algum contato com o espiritismo, já devem ter ouvido falar do Dr. Fritz. Eu soube de alguns médiums, já ouvi comentários de vamos ao médium tal, porque ele opera pelo Dr. Fritz. Então, tem até um relato aqui ao longo do livro que explica essa questão dos médiums curadores e vai abordar também essa questão de quais espíritos operam através dos médiums, como que isso acontece. Esse livro vai contar especificamente a história de José Pedro de Freitas, mais conhecido como Arigó. Arigó, para quem não sabe, significa tolo, matuto, caipira. Realmente, o José Pedro de Freitas, o Arigó, ele era um homem muito simples, um homem rústico, digamos assim. E ao longo da obra vai contando diversas curas que ele fez, com detalhes. No início do livro conta a chegada de alguns cientistas americanos que querem conhecer o trabalho dele, que vão lá para investigar. Um deles tem um problema de saúde e se submete a uma cirurgia com Arigó para que eles pudessem filmar, fotografar, documentar e estudar toda a parte mediúnica, não só a parte médica. Isso é muito explorado, os instrumentos que ele utilizava, ele fazia uso de facas, de canivetes. No início do livro até é uma parte bem forte, digamos assim, tá? O livro ele não faz meneios para contar a história nos detalhes, então tem algumas coisas que vão mexer com a sua imaginação quando começa a relatar detalhes de como essas cirurgias eram feitas, em alguns casos ele utilizava uma faca por baixo da pálpebra das pessoas, removia cistos com a mão, fazia um corte com a faca e retirava com as mãos. Então são relatos bem fortes, assim, mas nada muito chocante, tá? Não tem, assim, detalhes que sejam chocantes, é só realmente impressionante pela maneira como ele trabalha. Ao longo da obra, além de descrever algumas curas que ele fez, conta também alguns problemas que ele enfrentou com a justiça e com a Igreja Católica. Vai falar um pouco da história de vida dele, vai falar um pouco da pessoa dele, da vida pessoal, mas principalmente eu acho que é muito importante que tem toda uma contextualização de como o processo mediúnico de cura acontece, como o médium é o intermediário da cura de espíritos, como é feita essa cura através de espíritos, assim como o livro descreve de médicos falecidos. Uma curiosidade a respeito do Arigó é que ele, quando estava com a presença do Dr. Fritz, ele falava alemão, um idioma que ele nunca tinha aprendido, nunca tinha estudado, e ele também fazia algumas prescrições. E nessas prescrições o pessoal ficava muito impressionado porque ele escrevia assim com uma velocidade muito grande. Os atendimentos eles aconteciam com muita velocidade, as pessoas passavam rapidamente por uma fila e os atendimentos, os processos de cura, eles aconteciam em questão de 1 minuto, 2 no máximo. Então tem alguns detalhes, algumas observações a respeito dessas curas que são realmente muito impressionantes.
com relação não só ao procedimento, não ter nenhum tipo de asepsia, de nenhum controle de antibiótico, né? Às vezes ele fazia cortes, mas não fazia uso de nenhum antisséptico, né? Não tinha assim uma higienização, não tinha todo aquele controle que acontece normalmente, né? De higienização de instrumentos, de antibiótico posteriormente para evitar o risco de uma infecção. E as pessoas, até foi um argumento até para defender o Arigó contra as acusações na justiça e da Igreja Católica, que ninguém nunca apresentou uma reclamação dizendo que sofreu algum dano através das curas que ele fazia, muito pelo contrário. As pessoas eram curadas de doenças que muitas vezes estavam desenganadas dos médicos. Então, minha recomendação para vocês, eu li o livro já. No final do livro também tem algumas fotos dos processos de cura. Depois eu vou aproximar um pouquinho mais para vocês poderem ver com detalhe. E as comparações do que eles fizeram no filme, né? Muito fiel às fotos da época. Para quem conhece o espiritismo, não precisa nem ser exatamente uma pessoa dentro da doutrina espírita, mas quem conhece o espiritismo, que é muito difícil no Brasil que alguém não conheça, nunca tenha ouvido falar ou não tenha tido minimamente um contato com o espiritismo, especialmente nos processos de cura e no magnetismo, né? São os assuntos assim mais expressivos quando a gente fala de espiritismo no Brasil. Então, é uma dica de leitura que eu queria trazer para vocês, para as pessoas que simpatizam, né? Nem precisa ser um espírita, já que a maioria aqui no canal são praticantes de bruxaria ou seguem algum caminho espiritual, estudam o ocultismo em geral, mas é um livro que é um assunto muito pertinente, muito interessante, eu gostei bastante da história. Como eu falei para vocês, são relatos bem impressionantes, né, do método, da maneira como ele trabalhava nos processos de cura. Toda a história de vida dele é bem interessante, a narrativa do livro, ela não é cansativa porque vai intercalando diferentes histórias, não é uma linha do tempo contínua. Cada parte do livro vai abordando diferentes aspectos da vida dele e alguns acontecimentos, mas tudo, é claro, relacionado ao processo de cura que acontecia através do médium Arigó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura. Super recomendado para vocês, especialmente para o pessoal que curte livros da literatura espírita em geral. Então, bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!